E aí, minha gente? Olha só quem voltou aqui pro canal para esse vídeo de hoje, porque nesse vídeo eu vou falar como que é ser mãe de autista. Eu acho que é importante falar sobre isso porque a criança autista ela tem algumas necessidades a mais, algumas atenções que a mãe tem que se dedicar mais para poder desenvolver o filho. E eu já quero começar esse vídeo falando sobre subestimar. Primeiramente, gente, para ser mãe de autista, você tem que aprender a ser uma pessoa que não pode subestimar seu filho. Não pode subestimar os outros, na verdade, né? E muito menos ao teu filho. O fato de o teu filho ser autista não significa que ele tem limitações que o impeçam de desenvolver, de ser uma criança incrível, assim como as outras crianças. Você tem que apostar no teu filho. Primeiramente, confiar em Deus, gente. É claro que sem Deus, independente de você ter filho autista ou não, a gente não vai pra lugar nenhum. Assim, desde pequenininho, até mesmo quando começaram a me alertar, que foi na escola, né, que meu filho poderia ter uma deficiência. Ainda assim, eu não deixei de investir na aprendizagem dele, até mesmo em casa. E nesse vídeo eu quero contar pra vocês algumas coisas que eu tive que ensinar ao meu filho e que ele aprendeu. Que ele foi subestimado lá fora por pessoas que acreditavam que pelo fato dele ter uma dificuldade de fala, uma dificuldade de interação, que ele não iria desenvolver essas áreas, e ele desenvolveu porque a mamãe aqui apostou nele e deu super certo, ele desenvolveu super bem. Primeiramente, quando eu fazia faculdade e trabalhava, eu ficava o dia inteiro na rua, meu filho ficava o dia inteiro em uma escola creche. Então, assim, realmente pra gente que é mãe, não existe nada melhor do que poder trabalhar em casa e cuidar do nosso filho, porque é muito importante, gente, mesmo que você não possa fazer isso, trabalhar em casa e cuidar do teu filho em casa, mas procura um pouquinho de tempo que você tiver com ele, dedicar sua atenção pra ele, prestar atenção no que é que ele precisa desenvolver, o que é que ele precisa corrigir. E no caso do meu filho, com 2 anos de idade, eu sentia como se fosse me esfregar na cara, gente. A professora falava pra mim que todas as crianças na idade dele, ou até mesmo mais novas, já eram desfraldadas e que ele não era. E eu ficava, ué, por que ele não é desfraldado? E ela dizia, por que ele não fala, ele não pede pra ir no banheiro, você tem que investir pesado nas terapias, porque ele precisa desenvolver a fala. E daí eu pensei, esse período que eu vou tirar férias, meu filho já tinha 2 anos e pouquinho, eu falei, eu vou investir nessa área dele, do desfraude, e vou desfraudar ele em casa. Então, nesse período das férias, eu falei, ele não vai ficar aqui mais o dia todo, só vai ficar no período da aula, mas o outro turno ele vai ficar comigo em casa. Você se lembra quando você começou a fazer xixi e cocô no vaso sanitário? Sim. Lembra? Eu lembro. Como é que foi? É roxo. 10. E eu ganhei minha lindinha. Tem nada a ver com a resposta. Você faz xixi na cama? Não. Você usa fralda? Não. Por quê? Porque eu não sou bebê. Muito bem, exatamente. Então, gente, se ela me disse que as outras crianças, até mesmo mais nova do que ele, já não ia mais no banheiro, eu falei, meu filho não vai ser diferente, o meu filho vai aprender também. Ensinei ele em casa. Então, como é que eu fazia, gente? Foi a coisa mais simples do mundo. Simplesmente eu levava ele no banheiro, e quando eu levava ele no banheiro, eu falava xixi e cocô. Se ele não queria fazer, ele não fazia. Se ele queria fazer, ele fazia e assimilava aquela ação que ele estava fazendo. E foi aí que uma autista de 2 anos se desfraudou, porque a mamãe se esforçou para poder fazê-lo aprender em casa. Não é todos os casos que é assim, gente. Eu compreendo que tem casos que vai ser um pouco mais diferente, que vai ser um pouco mais difícil. Assim como essa área foi fácil para Miguel, em outras áreas ele pode ter mais dificuldade, onde a sua criança tenha mais facilidade, e nessa área que foi fácil para Miguel, a tua criança pode ter dificuldade, entende? Então não significa que Miguel desenvolveu bem essa área porque eu ensinei em casa, que todas as crianças vão desenvolver bem. Não significa também que Miguel é melhor do que as outras crianças pelo fato dele ter desenvolvido bem e outras crianças não consigam. Não quero dizer isso, eu quero dizer que você tem que apostar no teu filho, você tem que investir na educação ao máximo do teu filho, porque outra pessoa lá fora não vai fazer por ele o que você pode fazer. Então se esforça, não acredita quando as pessoas falam, teu filho não é capaz, teu filho não pode. Não foi diretamente assim que a escola me falou, e também não é a escola que ele tá atualmente, tá, gente? Ele tá em outra escola. A escola foi muito útil pra mim no período que ele ficou nela, só que ela teve esse defeito, assim, muitas das vezes subestimaram o meu filho, acreditando que ele não fosse capaz por conta do autismo. E quando eu coloquei ele nessa escola, eu conversei sobre essa questão, né? Falei que eu não limitava o meu filho, que o que as outras crianças fizessem, ele também poderia fazer. E a escola compreendeu totalmente, e é assim que a gente trabalha com o Miguel. Então, todo mundo que circula
Todo mundo que convive com o Miguel, desde agora de pequenininho, eu quero que sejam pessoas nesse perfil, que não subestimem ele, que não tratem ele como deficiente, embora a gente sabe que vai ter áreas que ele vai ter dificuldades e a gente tem que dar atenção pra isso, mas isso não significa que a gente tem que achar que ele não é capaz porque é deficiente, deixa lá, não pode, não fazer, não vai fazer e pronto. Não pode fazer, a gente vai tentar fazer com mais frequência porque uma hora ele vai conseguir. Além do desfraude, gente, teve também a questão da leitura, que eu ensinei, isso aqui eu já falei com vocês várias vezes aqui no canal. Eu ensinei Miguel a ler desde cedo, então eu percebi que isso, na verdade, ele tinha facilidade, ele aprendeu até mesmo antes do que várias crianças que eu conheço que não possuem deficiência. Então, muitas das crianças que têm deficiências, elas desenvolvem muito mais a área escolar, porque elas não conseguem ter uma boa cognição, interação, então elas focam mais nessa questão, que é o caso do Miguel, né? Então, foquei na leitura e Miguel desenvolveu muito bem. Talvez se eu ficasse deixando outras pessoas fazer isso e outras pessoas pudessem dizer que ele não era capaz, né? Então, antes mesmo que alguém falasse, eu já tava gravando e falando, ó, Miguel já sabe ler, Miguel já sabe escrever, olha aqui a prova, e mostrava que ele sabia fazer, porque pelo fato dele ser pintão, às vezes ele chega na escola e não quer fazer, então às vezes a professora acha que ele não é apto, que não é capaz de estar naquela série porque não sabe fazer, e é aí que eu entro gravando e provando que sim, ele é capaz, o que ele precisa é apenas se concentrar, então tem que ter seriedade quando for cuidar de Miguel, porque se você for muito gentil com ele, infelizmente a gentileza gera uma miniatura folgada aqui, né? Você não é folgado? Mas eu não sou. Mas eu não foco mal. Gente, ele não gosta que fale que ele é bagunceiro. Tu é bagunceiro? Não, eu não sou bagunceiro. Fala aí com as pessoas, o que é que você é? Eu sou um menino muito feliz. Eu sou muito feliz, muito feliz. É verdade, gente, ele é um menino muito feliz, muito bonzinho, às vezes abusa, mas na maioria das vezes se comporta, né, mãe? Eu fico quietinho. Então, gente, outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre atender pelo nome, gente. Não atendia pelo nome, então eu comecei a ensinar. Eu acredito que na primeira escola que ele ficou, que foi essa que não conseguiu desfraudar ele, que eu que desfraudei, mas lá também deram esse reforço, né? Eu falei, ó, tô tentando ensiná-lo a atender pelo nome. Então a escola realmente, junto comigo, me deu todo esse apoio de fazê-lo a começar a atender pelo nome. Pra quem não sabe que é autista, não atende pelo nome. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês no vídeo que eu fiz falando sobre sintomas de autismo que ele deixou de ter, né? Ele antigamente dava tchau assim, ó. O autista, ele não dá tchau assim, ele dá tchau assim. Parece que tudo assim que eles fazem é voltado pra eles mesmos. Então, na hora do tchauzinho, em vez dele fazer assim, ele fazia assim com a mão, ao contrário, voltado pra ele mesmo. E não tem mais esse costume também porque eu e meu esposo tirou esse costume dele. Então, gente, ser mãe de autista, na verdade, é um desafio onde você vai ter que se esforçar um pouco mais na sua tarefa e função como mãe, porque tem coisas que eles não vão descobrir sozinho, que eles não vão perceber sozinho, e como eles vão ter dificuldade, as pessoas lá fora vão se negar a ter esse esforço e dedicação para poder estar fazendo por eles. Então, a gente como mãe, porque nós somos o ser humano que mais ama nossos filhos, né? Abaixo de Deus, nós que mais amamos os nossos filhos. Então, esse papel é nosso mesmo, de se esforçar e fazer com que nosso filho venha se desenvolver. É um desafio, então, assim, além dessas questões de você ter que se esforçar para estar ensinando, né? Algumas coisas que eles não vão aprender sozinhos. Tem também a questão de que na rua, quando vocês saírem, vocês têm que dar mais atenção a eles, porque eles vão ficar um pouquinho dispersos. Tem coisas que ele não percebe que é errado, mas no caso de Miguel, gente, Miguel tá desenvolvendo muito bem, porque quando eu falo a ele que é errado, ele aprende muito rápido e se corrige para não fazer da próxima vez. Uma coisa que Miguel tem até hoje, ele não sabe distinguir. Não sei se é por conta desse período de pandemia que a gente não tá interagindo, aglomerando muito, mas quando a gente precisa estar em algum lugar que tem outras pessoas que ele não conhece, ele não sabe distinguir que ali é um desconhecido e ele não precisa cumprimentar a pessoa. Então, assim, por exemplo, a gente tá passando na rua, aí parou na sinaleira para atravessar a pista, ele acha que tem que cumprimentar. Às vezes ele automaticamente vai e fala com a pessoa, né? Oi, tudo bem? E, tipo, a pessoa às vezes não responde porque não conhece ele, às vezes responde, às vezes não responde, às vezes não entende, né? Acha que é coisa de criança. E encosta nas pessoas na rua. Quando ele vê as pessoas, ele não sabe, ó, a pessoa que é desconhecida, eu não posso encostar. Não, se ele estiver cansado e quiser se escorar, ele se escora na pessoa. Ele senta do lado da pessoa e ele fica como se fosse íntimo da pessoa, muito à vontade. Então,
Miguel é esse tipo de autista, né? De gosta de contato físico, só que eu preciso estar sempre lembrando ele, a mãe é um desconhecido, você não pode pegar nas coisinhas dele, porque às vezes ele pega num brinquedo de um desconhecido, às vezes ele encosta, fica escorado na pessoa. Então eu falo, não, mãe, é um desconhecido, você não precisa ficar muito perto, não precisa cumprimentar. E uma coisinha assim, muito importante também, algumas vezes o que dificulta o diagnóstico, em algumas pesquisas que eu fiz eu ouvi dizer que o autista, ele se comporta com a mãe de uma forma mais interativa, como ele não se comporta com nenhuma outra pessoa de fora. Então assim, muitas das vezes aqui em casa eu fico na dúvida se Miguel realmente é autista ou não. Miguel ainda não tem diagnóstico, pra quem não sabe, né, eu tô em busca desse diagnóstico. Então pode ser que ele não seja, mas eu acredito que ele seja pela forma que ele se comporta com as pessoas lá fora. Mas Miguel aqui dentro de casa comigo, diversas vezes meu esposo chega do trabalho e pergunta, e aí, como é que foi Miguel hoje? Aí eu falo, ó, a Pro falou que bagunçou na escola, que não queria ficar sentado, levantou, ficou correndo. Mas dentro de casa, ele se comportou super bem. Então diversas vezes o meu relato sobre o comportamento de Miguel é um relato positivo de uma criança que me entende. Eu e Miguel, a gente se entende muito bem. Ele entende tudo que eu falo e eu entendo tudo que ele fala. Então, assim, quando a mãe é a pessoa que mais tem convivência com a criança, fica muito difícil dela distinguir que a criança é um autista, porque a criança se comporta com ela de uma forma diferente, de uma forma como não se comporta com ninguém lá fora. Só que eu percebo que ele é autista porque realmente quando eu vejo ele com as outras pessoas, eu vejo que não é a mesma coisa que é comigo. Ele não compreende as outras pessoas não compreendem o que ele está falando. E comigo é totalmente diferente, o que eu falo ele entende e o que ele fala eu entendo. Então isso dificulta o diagnóstico. Se eu gosto de ser mãe de autista, eu vou ser sincera pra vocês, eu amo meu filho do jeitinho que ele é. Na verdade eu amo ser mãe, então do jeitinho que ele é, do jeitinho que o Papai do Céu me enviou, eu aceito e amo. Realizo essa tarefa com todo o amor do meu coração, pra mim isso é o que mais importa. Você ama a mamãe? Amor da minha vida aqui, gente. Então é isso, minha gente, o vídeo de hoje foi mais um bate-papo para contar para vocês como é ser mãe de autista. Deixa aqui nos comentários se vocês passam por situações parecidas, o que é que vocês acharam do que eu falei no vídeo. Não se esqueçam de curtir aqui o meu vídeo para contribuir com o engajamento. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificações para quando eu lançar um novo vídeo vocês serem avisados de forma imediata. E me segue também nas redes sociais que eu vou deixar aqui na telinha e o link aqui na descrição desse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo! Tchau!